não é injusto, Ele não é mau, Ele é bom, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia. Deus é suficiente e nos supre em todas as coisas. Cristo é o único Por capaz. isso não desista, persiga, caminhe, insista em seguir o Senhor. Ele quer que você tenha uma experiência real e viva com essa palavra. Hebreus, capítulo 7, versículo 21. Portanto, vamos ler juntos. Todos acharam? Mas este com juramento por aquele que ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Vamos só repetir essa segunda parte. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor que estamos de volta, para as nossas reuniões, em nosso local de reuniões. Louvado seja Deus, não é? Se não, estaríamos em casa assistindo uma mensagem gravada, foi bom provisoriamente, mas não pode ser para sempre, porque a presença dos irmãos é muito diferente. Falar com os irmãos por meio de uma gravação de um vídeo, para depois os irmãos assistirem, não é a mesma coisa, Mas louvado seja o Senhor que a palavra não deixou de ser divulgada, não deixou de ser propagada, não deixou de ser falada, Alguns foram diligentes, outros nem tanto, Outros talvez foram muito negligentes, mas graças ao Senhor, porque a palavra ela tem sustentado a igreja. Não imaginávamos nunca que nós passaríamos aproximadamente 5 meses sem estar juntos em nosso local de reuniões com todos os irmãos, Mas o Senhor nos deu força para passarmos por essa dificuldade. Ainda estamos passando, Vamos reunir com limitações, mas louvado seja o Senhor que tudo vai passar. Tudo vai passar. E a igreja vai voltar à sua normalidade. Aleluia. Senhor Jesus. E como os irmãos sabem, nós estamos estudando uma série de mensagens dentro do tema Os Ministros da Nova Aliança. Nós estamos no volume 5 do nosso Alimento Diário, nosso devocional, cujo tema é Herdeiros de Deus. E estamos na mensagem 19, que seria uma conferência regional, mas foi ministrada já no estúdio do Instituto, no centro de transmissão do Instituto Árvore da Vida, por meio do irmão Pedro Dong. E o título dessa mensagem é O Senhor jurou e não se arrependerá. É o versículo, Tu és sacerdote para sempre. Aleluia. Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Não haverá outro depois dele. Aleluia. Por toda a eternidade, ele será o nosso sumo sacerdote. E como preparação, como pano de fundo para nós entrarmos nesse assunto, para nós falarmos sobre o sacerdócio de Cristo nos céus, o que ele está fazendo por nós lá. Antes de nós entrarmos nesse assunto propriamente dito, nós vamos, com uma preparação, falar um pouco sobre a profundidade do Evangelho de João, o modo como o Senhor abriu um caminho para a glória,
Eu não vou tocar no aspecto que foi falado sobre a batalha espiritual a quem estamos envolvidos, né? Os irmãos bem leram, né? Porque o irmão abriu como que um parênteses dentro da mensagem para falar sobre a questão do limite que Deus pôs no mar e fez uma relação com a luta espiritual que nós estamos enfrentando com os principados, potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas louvado seja o Senhor que nós somos vencedores sobre os principados e potestades. Estamos de fato sim numa luta, mas o Senhor já venceu a batalha, já venceu a luta e nós experimentamos a vitória do Senhor. É claro que nós podemos fracassar diante dessa guerra, mas o Senhor já venceu por nós e se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, nós vamos vencer. Portanto, eu não vou tocar nesse aspecto que foi desenvolvido na mensagem. Vamos falar sobre o Espírito Eterno e sua relação com a obra redentora de Cristo. Aí depois nós entramos na função de Jesus como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O seu ministrar hoje no santuário celestial, levando a cabo a promessa de Deus para nos introduzir na sua glória. Então vamos falar um pouco agora sobre o Evangelho de João. Antes de desenvolver a questão do Evangelho de João, eu quero começar dizendo o seguinte, que nós estamos no ministério da nova aliança, amém? Todos os crentes em Cristo estão no ministério da nova aliança. E esse ministério ele começou com o Senhor Jesus e ele teve seu ministério terreno, que culminou com a sua morte na cruz. No período em que ele esteve na terra, ele ensinou, ele realizou muitos milagres e finalmente ele morreu para abrir, né? Para abrir a possibilidade de ele ter um ministério celestial nos céus. Mas o seu ministério, depois que ele soprou o Espírito para dentro dos discípulos, teve continuidade com os 12 apóstolos em Atos, junto com a igreja em Jerusalém, sob a liderança de Pedro. E depois esse ministério continuou com o apóstolo Paulo. Não que Pedro fora deixado de lado, mas o Senhor precisou usar grandemente o apóstolo Paulo, porque o ministério sob a liderança de Pedro, ele não teve tanta liberdade para atuar, por conta de algumas questões do judaísmo, da religião. Mas o Senhor levantou o apóstolo Paulo, mostrando para ele de uma maneira clara o que Deus quer realizar no Novo Testamento, sem a mistura da religião e do judaísmo. E nós temos algumas cartas, uma carta, por exemplo, que o apóstolo Paulo escreveu, combatendo a questão do judaísmo e levando os irmãos a não decaírem da graça que foi concedida em Cristo por conta das tradições do judaísmo. É a carta que ele escreveu aos Gálatas. E o Senhor revelou a Paulo os mistérios de Cristo e a igreja, o mistério da vontade de Deus, que é encabeçar todas as coisas em Cristo por meio da igreja, a qual é o seu corpo. E a ele foi revelado como Deus levaria a cabo a sua vontade por meio da salvação completa de Deus. Então Paulo desenvolveu esse assunto da salvação completa de Deus de uma forma muito ampla. Por exemplo, no livro de Romanos, ele mostra como Deus transforma pecadores em filhos de Deus e filhos de Deus em herdeiros de Deus. Então ele vai desde a nossa condição antes da nossa salvação até o nosso destino na era vindoura e na Nova Jerusalém. Paulo ele abarca todo esse assunto da salvação completa de Deus, mostrando que Deus ele opera a sua salvação em 3 estágios. E ele inclusive falou isso em 1 Coríntios 1:30, quando ele fala assim, que Cristo se tornou para nós da parte de Deus justiça, santificação e redenção, mostrando que a salvação completa de Deus, ela abrange esses 3 aspectos. A justiça, ou seja, nós somos justificados mediante a morte de Cristo, estamos santificados através do trabalhar do Espírito em nós,
e um dia nós seremos glorificados plenamente. Ele salvou o nosso espírito, está salvando a nossa alma e salvará futuramente o nosso corpo, cumprindo assim a vontade de Deus em sua salvação completa para nós. E por fim, o ministério da Nova Aliança, ele teve o seu prosseguimento, a sua continuidade, principalmente depois do martírio do apóstolo Paulo. Através do apóstolo João, Deus então teve a continuidade do seu ministério. E esse ministério de João, quando a gente fala do ministério de João, ministério de Paulo, de Pedro, não é que são ministérios diferentes. É o mesmo ministério, cada um com a ênfase diferente, né? Por exemplo, a ênfase de João é o Espírito e a vida. Se você lê o Evangelho de João, você vai ver que nenhum outro livro fala tanto do Espírito e da vida como o Evangelho de João. Então, esse Evangelho, esse ministério, ele vai permanecer até a volta do Senhor. E nós estamos nesse ministério. A nossa necessidade, irmãos, é de Espírito. A nossa necessidade é de vida. Porque é o Espírito que dá vida. João 6,63, João falou, se referindo às palavras do Senhor. O Espírito é o que vivifica, ou o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E Paulo disse que o ministério da Nova Aliança é um ministério de Espírito, se contrapondo ao ministério da Velha Aliança, que é o ministério da letra que mata. Mas o ministério da Nova Aliança é o ministério do Espírito que dá vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o ministério de João, quando o Senhor, falando com Pedro, né, profetizando a respeito da morte de Pedro, Pedro falou, Senhor, e quanto a este, se referindo a João? Aí o Senhor disse para João, o Senhor disse para Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aí se tornou corrente entre os discípulos de que João não morreria. Mas o Senhor não estava dizendo que João não morreria. Mas podemos inferir que o que permanece até que o Senhor volte é o ministério de João. Até porque ele foi o último apóstolo a morrer depois de todos os outros apóstolos, inclusive depois de Paulo. E ele foi levado para a ilha de Patmos, e lá ele teve a visão gloriosa do Cristo glorificado, né? Como o sumo sacerdote. Ele teve a visão gloriosa da história da igreja desde o primeiro século até a volta do Senhor. Ele teve a visão da destruição da grande Babilônia, mas também teve a visão do reino e da nova Jerusalém. Então João, ele viu tudo. Ele finaliza toda a Bíblia com o livro de Apocalipse, que fala o final de todas as coisas, e o destino do universo, o destino dos crentes, o destino da igreja, o destino dos ímpios. Então tudo que é falado no ministério de João é profundo e espiritual. Nós precisamos, irmãos, estar no Espírito para poder entender, para poder compreender e desfrutar das realidades que são reveladas no Evangelho de João. Ó Senhor Jesus. Então, o Evangelho de João revela para nós as coisas invisíveis que Paulo falou em 2 Coríntios 4,18, né? Que as coisas, nós devemos atentar para as coisas não vistas, ou seja, as invisíveis. Porque as visíveis, elas são passageiras e temporais. Mas as coisas invisíveis são eternas. Então João fala das coisas invisíveis, fala do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, conforme Paulo falou em 2 Coríntios 9 ao 11, né? 2, 9 ao 11. As coisas que o homem natural rejeita e as coisas que realmente nós precisamos de espírito de sabedoria e de revelação para podermos entender. Então, nós temos 4 capítulos do Evangelho de João que mostra para nós o plano maravilhoso de Deus em sua salvação para nós os crentes. E nenhum outro livro, eu acredito, que revele de maneira tão rica e tão profunda nas palavras de Jesus esse plano maravilhoso de Deus para nós. Louvado seja o Senhor. E
antes de o Senhor falar as palavras reveladas em João 14, em João 13, algumas coisas precisaram acontecer com uma preparação para ele revelar o que está no capítulo 14. Portanto, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo aqui em João 13. Essa mensagem ela é bastante extensa e eu vou me esforçar para resumir ao máximo, para que nós possamos, Pronto, então acompanhe comigo o capítulo 13. O versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai. Veja que a ênfase é partir do mundo para o Pai. Ele havia saído do Pai, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem são os seus que estavam no mundo, que ele amou até o fim? São os discípulos. Os 12 discípulos. Perdão, os 11 discípulos. Aqui não inclui Judas. Por quê? O versículo 2 diz assim: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. O 3. Sabendo este, ou seja, Jesus, que o Pai tudo confiara em suas mãos, e ele viera de Deus e voltava para Deus. Então ele iria para o Pai, ou é a mesma coisa que voltar para Deus? Porque ele tinha saído do Pai para trazer a divindade para dentro da humanidade. E ele precisava voltar para o Pai para levar a humanidade para dentro da divindade. Então, aqui a ideia não é que o Senhor voltaria para os céus. A ideia é que ele voltaria para o Pai, ele entraria no Pai. Só que ele voltaria para o Pai, não apenas como filho de Deus, mas também como o filho do homem. Porque ele precisava abrir para nós o caminho para Deus nos receber nele. Amém? Jesus, ele estava preparando os discípulos para que eles entendessem isso. E eles não chegaram a entender quando Jesus começou a explicar, né? Porque eles estavam na mente tridimensional, vivendo assim na esfera do que é físico, do que é passageiro. Quando chega no versículo 18, ele diz assim: Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Aliás, eu conheço aqueles que escolhi. Então, Jesus estava preparando os seus escolhidos para abrir para eles o seu coração, para revelar para eles o plano elevado de Deus, para revelar para eles os mistérios de Deus. Aí ele fala: é antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar, se referindo a Judas. E ele falou isso depois que ele lavou os pés dos discípulos, né? E ele no versículo 11, ele fala assim: Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Porque o Senhor falou que os discípulos já estavam limpos. Mas ele falou: Mas nem todos estáis. Quem não estava limpo? Judas. Mas os outros 11 estavam limpos. Os outros 11 foram lavados pelo Senhor. Senhor Jesus. Quando chega no versículo 21, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Aí no 24, a esse, se referindo a João, que ele reclinava, ele chama assim de o discípulo a quem Jesus amava, no versículo 22, e no 24 fala assim: a esse fez sinal Pedro, dizendo, Pedro fez o sinal, pergunta a quem se refere, isso na mesa, na hora que eles estavam comendo. Aí no 25, então aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Imagina João ali,
Senhor, quem é? No versículo 26, respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. A Bíblia diz no versículo 30 aqui fala, e ele, tendo recebido o bocado, logo saiu, e era noite. O Watchman diz que esse versículo é o versículo mais triste da história da humanidade. Né? Porque João saiu do banquete e a Bíblia diz era noite, mostrando que ele estava nas trevas e debaixo do domínio e do controle de Satanás. E ele foi um instrumento usado por Satanás para trair o Senhor. Olha o que aconteceu quando Judas saiu. 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente, mostrando que Jesus estava próximo de ser entregue, de cair na terra como grão de trigo para gerar muitos grãos através da sua ressurreição. Isso era a sua glorificação, era a sua ida em morte, na morte, e a sua volta em ressurreição. Amém? Ele seria glorificado. E esse tema ele desenvolve no capítulo 17 do Evangelho de João. Mas aí quando chega no 33, ele fala assim: filhinhos, olha como ele trata de maneira carinhosa aos quais ele ama. E essa mesma expressão, João, o discípulo amado, usou nos evangelhos. Isso ele aprendeu com o Senhor. Aí Jesus disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Pelo menos naquele momento eles não podiam ir. Então logo o Senhor não está se referindo à sua ida para o céu, para ficar eternamente, mas sua ida para o Pai. Então, no versículo 36, perguntou Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E quando você chega no capítulo 21, o Senhor diz para Pedro: segue-me. Porque o Senhor já tinha ido e voltado. Então ele precisava ir e ele precisava voltar. Né? Aí foi quando nessa hora o Senhor mostrou que Pedro não tinha condições nenhuma de dar a vida por ele, mas o iria negar. Quando chega no capítulo 14, Jesus percebendo que os discípulos ficaram perturbados. Olha, se ele vai embora, né? Se ele vai partir, nós vamos ficar sozinhos. E agora? Largamos tudo por ele. Um largou a coletoria, Mateus. Uns largaram as redes, o barco, a sua vida, sua família, para seguir o Senhor nessa terra por 33 anos e meio. E no final desse período, Jesus diz que vai embora. E isso deixou eles perturbados. Por isso que Jesus diz no versículo 1 do 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aqui Jesus queria dizer: eu e o Pai, nós somos iguais. Vocês já creram em Deus? Creiam também em mim. Porque eu sou poderoso, sou onipotente e sou onipresente como o Pai. Eu estou em toda parte como o Pai. Portanto, não se perturbem. Aí no 2, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, eu vou preparar lugar para vocês. A ideia que se tem é que Jesus foi para o céu preparar mansões celestiais para nós morarmos lá, em cada um, numa casa, né, dependendo do que você fez, né? Uma casa maior, outra menor, mais confortável. Essa é a ideia que se tem de casas, de mansões celestiais. Mas não tem sentido essa interpretação por causa de todo o contexto que é mostrado no capítulo 14. O capítulo 14 é um dos capítulos que mais revela a trindade divina. Porque
primeiro Jesus disse que ele e o Pai, eles são iguais, né? E aqui ele disse que iria preparar lugar. E ele falou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa expressão, casa do meu Pai, ela está em João 2. Mesmo livro. Você tem que interpretar de acordo com a primeira menção da casa. Não pode ser uma interpretação diferente do que está aqui. 2,16. Jesus falou assim. Isso aconteceu no templo, né? Em que eles estavam comercializando, vendendo ovelhas, pombas, e estavam ali também os cambistas, trocando as moedas das pessoas que vinham de outros lugares para comprar e oferecer seu sacrifício no templo. E disse Jesus aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais casa de meu Pai, casa de negócio. Depois ele diz que essa casa do Pai é o santuário do corpo dele. No versículo 20, no versículo 19 ele fala assim: Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. É óbvio que na mentalidade dos judeus o santuário ali era o templo, que eles chamavam de a casa do Pai. Replicaram os judeus: em 40 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás. O que aconteceu 3 dias depois que o Senhor morreu? Ele ressuscitou, né? Aí no 21 fala assim: ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Então mostrando que aquele templo físico era uma figura do verdadeiro santuário, que era o corpo de Cristo. Irmãos, o corpo de Cristo era o único lugar em que Deus habitava. A glória de Deus estava ali em Cristo. A graça foi manifestada nele. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é o verdadeiro santuário. Só que ele disse: destruí este santuário, se referindo a ele, ao corpo dele. E em 3 dias o reconstruirei. Quando Jesus morreu, ele morreu, o seu corpo físico morreu. O santuário foi destruído. Mas quando ele ressuscitou, ele foi aumentado. Porque ele não ressuscitou apenas o seu corpo físico, mas ele ressuscitou todos aqueles que creem nele. De forma que ele e nós nos tornamos agora a casa de Deus, o santuário de Deus, o templo de Deus. Louvado seja o Senhor. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vendo? Lembraram-se os discípulos do que ele dissera e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, a casa do Pai aqui é o Senhor Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus. A casa do Pai aqui é a igreja. A casa do Pai aqui é o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Só que aí, os discípulos ainda não eram morada, porque o Senhor haveria de fazer isso. E no versículo 3 fala assim: e quando eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e vos receberei para mim. Aleluia. Eu vou receber vocês para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. E onde Jesus estava? Ele não estava no céu. Para que onde eu estou, estejais vós também. Porque se fosse algo futuro, ele dizia: para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele disse: para que onde eu estou. Ele já estava. E onde Jesus estava? No versículo 10 do capítulo 14, assim: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele está no Pai e o Pai está nele. No 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Aleluia. Ele e o Pai são um. Então, quando ele fala eu volto, é a sua ida na morte, a sua volta na ressurreição. E quando ele voltasse em ressurreição, ele receberia os discípulos para dentro dele, para que onde ele está no Pai, os discípulos também estivessem com ele no Pai. Isso é muito claro. Quando ele começa a falar do outro Consolador, ele iria em carne, mas ele voltaria em espírito. Somente por meio do Espírito ele pode nos receber para ele, para que onde ele está no Pai, nós também estejamos com ele no Pai, dentro do Pai.
Por isso que ele fez a promessa do Espírito. No versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai. Aleluia. Veja que ele não está falando de lugar. Ele está falando de pessoas. Por exemplo, receberei para mim mesmo, né? Depois, ele mostra que ele é o caminho, porque o versículo 4, o versículo 6, quando Tomé disse, Senhor, no versículo 5, Tomé disse, não sabemos o caminho para onde vais. Como saber o caminho? Então, para eles era algo físico. Como saber o caminho para onde vais? Tu vai para onde? Aí Jesus disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. Ninguém vem, não é vai. Ninguém vem, porque ele já está no Pai. Senão por mim. Por ele nós entramos no Pai. Por ele nós temos acesso ao Pai. Ele é o caminho para dentro do Pai. E o Pai é o nosso destino. Jesus é o caminho e o Pai é o nosso destino. Louvado seja o Senhor. E o versículo 16, ele mostra como ele faria isso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador igual a ele, a fim de que esteja para sempre convosco. Se ele fala de outro consolador, é porque existe um consolador, mas também tem outro. O primeiro consolador é Cristo em carne. E o segundo consolador é Cristo no Espírito. Aleluia. A fim de que, vejam que é uma questão de estar com, está no, está em. A fim de que esteja para sempre. Cristo não podia estar em carne para sempre com os discípulos. Ele precisava passar pela morte e ressurreição para poder entrar nos discípulos através do Espírito. Aí o 17, ele mostra quem é esse Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita com, ele está com, em carne ainda. Mas tem uma promessa. E estará em vós. Ele estava habitando com, mas ele queria estar neles. Aí no 18 ele disse, não vos deixarei órfãos. Ele usa na primeira pessoa, eu não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Essa expressão voltar para vós outros é a mesma do versículo 3. Voltarei e vos recebereis para mim mesmo. É a mesma coisa. Aí ele fala, voltarei para vós outros. E o 19, ainda por um pouco e o mundo não me verá. Esse por um pouco é quanto tempo? 3 dias. Se fosse 2000 anos, irmãos, é muito tempo. Ele não diria ainda por um pouco. Mas esse por um pouco são 3 dias. Ainda por um pouco não me vereis. Aleluia. O mundo não me verá mais. Aí ele fala, vós porém, vocês me vereis. Sabe por quê? Porque eu vivo. Vós também vivereis. Ou seja, eu vou ressuscitar e vocês também vão ressuscitar. Eu vivo e vocês também terão vida. Porque ele não disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele volta, ele nos dá a vida, que é ele mesmo no Espírito. Aí, no versículo 20, fala assim, naquele dia, que dia? 3 dias depois, o dia da ressurreição. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Aleluia! Vocês vão entender por experiência que eu estou em meu Pai. Mas agora mudou. Porque o Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Mas os discípulos ainda não estavam. Porque o Senhor ainda não tinha preparado o lugar para eles. Mas quando ele foi e voltou e preparou lugar para eles, removeu toda a dificuldade que havia para nós entrarmos em Deus, o pecado, a morte, o diabo, o inferno, todas as coisas negativas, ele tirou da frente. Ele nos lavou com seu sangue precioso. Ele abriu o caminho que estava fechado para nós. Aleluia! Ele agora nos introduziu no Pai. Aleluia! Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, no dia da ressurreição, no dia que eles recebessem o Espírito. E agora, e vós em mim, até essa porção, o vós em mim ele não podia dizer, e vocês em mim, e não apenas isto, e eu dentro de vocês, eu em vós. Se você for perceber,
o 15, 16, 17, tratam desse tema. Só que o 14 mostra como Jesus abriu para nós o caminho para nós sermos introduzidos no Pai. O caminho para a glória que é revelado no capítulo 17, quando Jesus disse que ele precisava ser glorificado. Senhor Jesus. Irmãos, é maravilhoso. Eu acho que dá para parar por aqui, já para os irmãos compartilhar. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Vamos adiantar aqui, né? Eu acho que esse ponto já está bem explicado. E eu só queria ler alguns versículos para vocês. Amém? Ó Senhor Jesus. O versículo 14 mostra claramente que as moradas é cada um de nós. Porque o capítulo 14, versículo 23, Jesus assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, quem é que amava o Senhor? Os discípulos. João até se considerou como discípulo amado, né? Os discípulos amaram o Senhor, deixaram tudo para fazer a vontade do Senhor, mas o único que não amou o Senhor foi Judas. Pelo contrário, odiou o Senhor. Satanás entrou nele. Por isso que ele não podia fazer parte dos discípulos. Ele não podia fazer parte dos 12. Ele teve que sair para o Senhor poder revelar somente aos escolhidos o plano de Deus para eles. Aí no 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, ou seja, eu e o Pai, para ele, e faremos nele morada. Faremos nele morada. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor, desde a eternidade, ele gozava de um relacionamento com o Pai. Ele diz que ele e o Pai são um, né? Crede-me que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu e o Pai somos um. E eles gozavam de uma perfeita harmonia, um perfeito relacionamento. E Jesus, ele queria partilhar conosco da sua glória, da sua santidade, do seu amor. E isso está no capítulo 17, versículo 22. A intenção dele em ir e voltar era com esse propósito. O versículo 22 é muito claro. Diz assim, 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Aí no 23, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse amor que o Filho desfrutava já acontecia na eternidade. Aí eu queria abrir com vocês, eu acredito que vocês desfrutaram lendo o Alimento Diário, Provérbios, capítulo 8, mostra o relacionamento que o pai gozava com o filho e o filho com o pai. O filho era o prazer do pai, o pai era o prazer do filho, e o filho queria agradar o pai em todas as coisas. Então, do 22 até o 30, até o 31, do 22 ao 26, nós vemos antes da criação de todas as coisas, o filho estava lá. Do 27 até o 31, nós vemos que quando Deus estava criando todas as coisas, inclusive o homem, o filho também estava lá. Versículo 22, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, aleluia. Irmãos, veja que ele fala, desde a eternidade fui estabelecida. Se fala de eternidade, não tem início. Porque as testemunhas de Jeová, infelizmente, usam esse versículo para dizer que Jesus foi criado, por causa da expressão nasci. Irmãos, mas ele nasceu na eternidade. Se ele nasceu na eternidade, não tem início. Porque é a eternidade. Amém? Desde a eternidade fui estabelecida. Só que Jesus está personificado na sabedoria. Aqui é a sabedoria falando, né? E esses versículos nos levam para João 1:1. Quando fala assim, no princípio era a palavra.
e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio, antes de todas as coisas, na eternidade passada, aleluia, antes de haver abismos, eu nasci, 24, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Aí, isso tudo antes, mas aí quando chega no 27, é durante a criação. Ele muda o antes para quando. Quando ele preparava os céus. Versículo 28. Quando firmava as nuvens. 29. Quando fixava ao mar o seu limite. Continuando. Quando compunha os fundamentos da terra. 30. Então eu estava com ele. O filho estava com o pai. E era seu arquiteto. Dia a dia eu era suas delícias. Fogando perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aqui mostra claramente que o pai e o filho convidam o homem para desfrutar desse prazer, para desfrutar dessa alegria, para desfrutar dessa felicidade, para desfrutar desse gozo. Nós fomos convidados pelo Deus triuno para desfrutar da glória, da unidade, do amor, da alegria e da felicidade. E nós vimos no alimento diário que o homem busca a felicidade, mas ele não encontra nas coisas dessa terra. Ele não encontra a felicidade no casamento, ele não encontra a felicidade nos vícios, no pecado, nas coisas deste mundo, até mesmo nas coisas lícitas. Não encontra felicidade. Não encontra felicidade mesmo tendo uma mansão. Ele não encontra felicidade. Irmãos, a felicidade está no nosso relacionamento com Deus. Quando temos relacionamento com o Deus triuno, nós somos felizes. Quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós buscamos o Senhor, lemos a sua palavra, nós somos felizes. Louvado seja o Senhor. Seja o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aí a questão é, o desejo do Senhor é nos levar à glória, é compartilhar conosco essa glória. Por um lado, nós já podemos desfrutar da unidade, do amor, da santidade de Deus hoje, porque Ele entrou em nós e nós estamos nele. Mas tudo que nós desfrutamos ainda, irmãos, é muito limitado. Tudo que desfrutamos de Deus ainda há muitas interrupções. Tem dia que você está no Espírito, você está em comunhão, você está em oração, você está lendo a palavra, você reserva tempo para com o Senhor. Mas tem dia que você fracassa em todas essas coisas. E você se sente um derrotado. Até a volta do Senhor nós vamos passar por esses momentos, por tentações, por distrações. Mas, irmãos, quando nós estamos no Espírito, nós já desfrutamos da realidade dessa unidade com o Deus triuno. Mas é ainda um antegozo, ainda é uma experiência meio embaçada, não é uma experiência completa. Mas chegará um dia, na volta do Senhor, em que Ele cumprirá plenamente o seu propósito de nos introduzir na glória do Pai. Quando todo o nosso ser será transformado, quando o nosso ser será plenamente glorificado, e nós entrarmos na esfera da eternidade, onde Deus habita. Num certo sentido, como Pedro falou, nesse sentido, nós seremos levados para o céu, para a esfera onde Jesus desfruta de pleno gozo com o Pai. Aquele versículo que fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a fartura de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Esse salmo se refere ao Senhor Jesus, quando Ele foi ressuscitado e levado para estar à direita de Deus. E Ele fala, e na tua destra delícias. Jesus hoje, irmãos, ao lado de Deus, está desfrutando de muito gozo e de muita alegria. E o desejo dele é nos levar para lá. Você não fica feliz por isso? O desejo dele é nos levar para esse lugar, essa esfera de pleno desfrute e plena alegria. Louvado seja o Senhor. Aí quando nós olhamos para a nossa condição,
nós às vezes pensamos, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Né? Alguns pensam assim, quanto tempo eu tenho na vida da igreja? Né? Quantas coisas eu já fiz na vida da igreja? Depois eu caí, me levantei novamente. E olha como eu estou hoje, a minha condição. Talvez você diga, nessa pandemia, os irmãos disseram que vamos voltar com mais força, mas como eu tô, olha como eu estou. Olha a minha condição. Aí você se menospreza, você se condena, você sucumbe diante dos ataques de Satanás. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele tem um caminho para levar você à glória. Aleluia. Não apenas, ele começou a sua obra, de forma que nós desfrutamos hoje no Espírito da realidade dessa obra. Mas essa obra será plenamente completada em nós. Sabe por quê? Porque agora ele é o nosso sumo sacerdote. É aqui que entra o livro de Hebreus, não é? Se você for ver a mensagem, o Pedro Long, ele gastou bastante tempo nesses pontos de provérbios, de João. E falou bem pouco, já no final, são 2 dias que ele falou sobre sumo sacerdote. Talvez até a gente pode ver um dia para a gente compartilhar somente essa palavra sobre Cristo como o nosso sumo sacerdote. Irmãos, o livro de Hebreus, ele mostra como Deus cumprirá o plano que ele revelou nos capítulos 14 a 17 de João. Porque esse livro mostra de maneira detalhada como é que nós seremos conduzidos à glória, a esse desfrute no Deus triuno. Por isso que o capítulo 2 de Hebreus, ele já diz assim, ó, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 10 fala assim, porque convinha, 2:10, Hebreus, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, falando da sua criação, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmão, Jesus é o autor da nossa salvação. Mas ele também é o consumador da nossa fé. Ele é o autor, mas também é o consumador. Ou seja, a obra que ele começa, ele terminará. E como é que ele faz isso? Por meio da santificação. Versículo 11 fala, pois tanto que santifica, que é o Senhor Jesus, como os que são santificados, que somos nós, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Senhor Jesus. E o 13, a segunda parte, fala assim, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. E esses filhos que Deus deu a Jesus somos nós. E ele nos conduzirá à glória. Seremos introduzidos plenamente na glória do Pai. E o livro de Hebreus, ele tem uma chave que mostra, que nos dá para nós uma segurança de que tudo que Jesus realizou será cumprido plenamente. Porque tudo que Jesus realizou hoje está dentro da esfera da eternidade. Por isso que o Hebreus 9, 14, diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, Cristo, ele se ofereceu ao Pai pelo Espírito eterno. Aqui vemos a Trindade divina na obra da redenção. Cristo se oferece ao Pai pelo Espírito eterno. De forma que tudo que ele realizou no tempo, hoje está dentro da eternidade, hoje está no Espírito eterno, porque o Espírito eterniza, perpetua e torna real e para sempre tudo o que Jesus realizou no tempo. Amém? Como é que eu posso desfrutar hoje do sangue de Cristo? Uma pessoa, se ela se arrepender
e invocar o nome do Senhor, se arrepender dos seus pecados, ela é lavada pelo sangue de Cristo, se foi um sangue derramado há 2000 anos atrás. É por causa do Espírito eterno, que ele não deixa o sacrifício de Cristo se tornar inválido. Ele não deixa que o sacrifício de Cristo perca o seu efeito. Hoje a obra de Cristo tem efeito em qualquer pecador que se arrepende e crê no Senhor. Por causa do Espírito eterno. Vocês lembram um hino que fala assim: muito tempo se passou após a morte do Senhor Jesus. Todo o sacrifício de Deus, de seu Filho, pôde Deus no Espírito preservar. Ou seja, tudo que ele realizou é preservado, é mantido, é eternizado e tem efeito no Espírito eterno. Louvado seja o Senhor. Eu posso desfrutar como se fosse derramado hoje, um sangue que foi derramado há 2000 anos atrás. Todos os profetas, os homens do Velho Testamento, podiam olhar para o sacrifício de Cristo no futuro e ser salvo. Adão foi salvo pelo sangue de Cristo. Abel, Enoque, todos os israelitas que ofereciam sacrifícios por seus pecados, foram salvos pelo sangue de Cristo que haveria de ser derramado. Sabe por quê? Porque ele é o cordeiro imolado desde a fundação do mundo. E ele é até mesmo conhecido antes da fundação do mundo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Por isso que eu quero agora ler com vocês, nesse entendimento da eternidade da obra de Cristo. O sacerdócio também é um sacerdócio eterno, é um sacerdócio perfeito, é um sacerdócio que não muda, é um sacerdócio imutável, é um sacerdócio eficaz, é um sacerdócio cabal que nos conduzirá à glória. 7:11 fala assim: portanto, 7:11, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O livro de Hebreus mostra que Jesus é melhor do que os profetas, Jesus é melhor do que Moisés, é melhor do que Arão, é melhor do que, e o sacrifício dele é superior e melhor do que todo o sacrifício do Velho Testamento. O sacerdócio dele é superior ao sacerdócio de Arão. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento tudo tinha que ser repetido para ter efeito. Mas Jesus realizou um único sacrifício pelos pecados. É um sacrifício eterno, é um sangue eterno, é um sacerdócio eterno, porque o Espírito é eterno. Aleluia. Aí ele fala, pois quando se muda o sacerdócio, o 12, necessariamente há também mudança da lei. No versículo 14, pois é evidente que o nosso Senhor, se referindo ao Senhor Jesus, procedeu da tribo de Judá. Ele jamais seria um sacerdócio na terra. Irmão, Jesus nunca oficiou no templo. Jesus nunca ofereceu um animal no templo. Que se ele fizesse isso, ele estava contrariando a sua obra. Mas ele veio não para oferecer um sacrifício, mas ele veio para oferecer a si mesmo como um sacrifício. Ele é o sacrifício que ele oferece a Deus. Os homens ofereciam animais, mas Jesus ofereceu a si mesmo. Senhor Jesus, tribo a qual nunca atribuiu sacerdote. E o versículo 20 fala assim, e visto que não é sem prestar juramentos, porque aqueles sem juramentos são feitos sacerdotes, se referindo ao sacerdócio arônico. Mas este, se referindo a Jesus, por aquele que ele disse, o Senhor jurou, aqui fala do Pai, Deus, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Não virá mais nenhum depois de você. Sabe por quê? Porque ele entrou na morte e saiu mediante a ressurreição. E ele não morre mais nunca. Diferentemente dos sacerdotes do Velho Testamento que morriam e deviam ser substituídos. Jesus é aquele que foi morto, ressuscitou e não morre mais nunca. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Senhor Jesus,
O versículo 28 fala assim: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ele pode nos levar à perfeição. Ele pode nos tornar perfeitos, porque o seu sacerdócio é perfeito. E o capítulo 14, o tema, irmãos, dessa carta aos Hebreus é o sacerdócio de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O versículo 14 fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, aleluia, aleluia, que Jesus é o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Arão, no Velho Testamento, ele penetrava o véu físico. Ele entrava em um lugar físico, que é uma figura do verdadeiro santuário. Mas Jesus não adentrou o véu físico. Ele nunca entrou no Santo dos Santos na terra. Mas ele entrou no Santo dos Santos no céu. Aleluia! Ele penetrou os céus. Ele abriu o caminho. Ele rasgou o verdadeiro véu que estava fechado para nós. Por isso, conservemos a nossa confissão. Pois não temos, embora o autor usou na negativa, não temos, nós podemos ler diferente. Porque temos, aleluia. Irmãos, nós temos sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Você está triste, você está desanimado, você está pensando em desistir. Jesus se compadece das suas fraquezas. Sabe por quê? Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Todos os sacerdotes terrenos tinham pecados, e eles tinham que oferecer sangue por eles mesmos. Mas Jesus não precisou oferecer sangue por si mesmo, mas ele ofereceu seu sangue por nós. Porque ele não tem pecado. O que é que nós devemos fazer agora, já que nós temos um grande sacerdote? Um adjetivo foi adicionado aqui. O sumo sacerdote já é grande, porque sumo é superior. Ele é sumo, está acima dos outros. Mas Jesus não é apenas sumo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote. Aleluia! Acheguemo-nos, portanto, aleluia, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, eu queria ler o último versículo. Senhor Jesus. O capítulo 7, versículo 25. O 24 e 25. Este, no entanto, se referindo a Jesus, porque continua para sempre. Aleluia. Irmão, Jesus continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmão, Jesus está no céu. Jesus está à direita de Deus. Ele está intercedendo por nós. E ele completará a obra em nós, porque ele está por nós diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.